Já estou vivo. Boa noite, pessoal que está aí me vendo aí na gravação da live. Eu estou começando aqui essa noite, esperando aí as pessoas começarem a chegar para dar início aí ao nosso bate-papo. Boa noite, Marli. Está chegando aí, seja bem-vinda. Renata entrou também, boa noite. Quem mais? Lerosa também, boa noite, seja bem-vinda também. Essa noitezinha friazinha aqui, né, aqui do Sudeste, né, não sei se está todo mundo aqui pelo Sudeste, né, mas essa chuvinha, esse friozinho. E a gente, boa noite aí, Jorge, Mercedes, sejam bem-vindos. E a gente está começando aí a nossa live aí das segundas-feiras. Jaqueline. Isso aí, então vamos começando, né? As pessoas vão entrando, vão chegando e a gente vai aí construindo as nossas reflexões. E como sempre eu falo, né? Fiquem à vontade, quem quiser comentar, quem quiser fazer alguma pergunta, compartilha comigo. Renata está aqui comigo também, ajudando aí, ela fica lendo aí as perguntas, as colocações. E aí a gente pode trocar aí umas ideias e atender até as expectativas de vocês, né? Conforme aí vocês tragam aí alguma demanda, alguma pergunta, né? Então, conforme eu divulguei hoje, né? No story aí do Instagram, do Facebook, do Twitter, eu não coloquei... Boa noite, Lúcia, tá chegando também. Eu não coloquei o tema, eu estava pensando o que eu ia falar. Até tinha pensado numa coisa, mas vai ficar para a semana que vem. Depois, durante a semana que vem, eu divulgo. E aí eu fiquei pensando o que eu ia falar hoje, e aí me deu vontade de tirar uma carta, né? Porque eu tenho um jogo de baralho xamânico dos índios norte-americanos, e é um jogo de baralho bem interessante, assim, eu criei uma conexão muito íntima com esse baralho, né? A questão dos baralhos como símbolos, ela é muito forte, né, dentro da perspectiva psicológica, né? O Jung, né, o Carl Gustav Jung estudou isso bastante. Ele fez a relação entre o homem e os seus símbolos, escreveu sobre isso. E aí ele gostava do tarô, ele se interessava pela representação simbólica das cartas do tarô. Então, as cartas, elas não são um objeto de adivinhação, ou não são um objeto nem tanto, nem mesmo propriamente de mediunidade, ainda que possa ser também um objeto de mediunidade. Mas as cartas, elas quando são tiradas, não é, com uma intenção ali, elas retratam o inconsciente da pessoa, entendeu? Cada imagem de uma carta, ela tem uma força arquetípica que de alguma forma se conecta com a sua demanda inconsciente, então ela traduz essa demanda. E aí a minha demanda era, o que eu vou falar nessa segunda-feira? Eu resolvi tirar uma carta. E aí tirei uma carta, na verdade, quando eu fui tirar uma carta, saíram duas. Eu levo sempre em consideração o desejo ali do momento, né? Assim, o que eu chamo de desejo do momento? O contexto do momento. Se sair duas cartas, eu não vou dispensar uma. Eu entendi que o baralho queria me responder com duas cartas, tá? Então eu vou tratar um pouquinho da primeira, se der depois a gente fala da segunda. A carta que saiu para mim foi essa carta aqui, ó, que é a carta do coral, que é uma carta que fala de alimento. E aí eu vou ler aqui no livro para vocês uma síntese do que essa carta representa. É uma síntese pequena, são 3 parágrafos e a gente vai conversando sobre a leitura desses parágrafos. Então começa assim. Se o coral, quer dizer, a carta do coral, apareceu entre suas cartas hoje, é porque você está sendo requisitado
a rever as suas ideias sobre alimentação. É possível que tenha chegado a hora de alimentar melhor a si mesmo ou a alguma outra pessoa. Se você se recusa a ser alimentado, pode ser hora de mudar de atitude antes que você fique doente. O coral vem nos lembrar de que nossos corpos também possuem as suas necessidades. Preste atenção a seu corpo e seja mais generoso com ele. E vai continuar aqui, mas depois eu volto para lá. Vamos falar um pouquinho disso aqui, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão da alimentação, porque nesse parágrafo aqui já tem uma abordagem bem interessante. Porque a alimentação são várias formas de alimentação, né? A alimentação do corpo, ele fala aqui de uma maneira mais direta, né? Como que nós estamos alimentando o nosso corpo? Será que a gente está tendo cuidado de dar um alimento saudável, de fazer escolhas boas para o nosso corpo? E alimentar o corpo não é só dar uma comida boa, é dar uma água boa, é dar um ar bom, um ar puro, né? É dar um contato com a natureza que seja saudável, porque o seu corpo absorve as energias. A gente sabe que nós temos uma estrutura energética ao redor do nosso corpo, né? Os orientais, os espíritas, os espiritualistas chamam de aura, chamam de duplo etérico, os russos chamam isso de MOB, que é o modelo organizador biológico. Tem os russos também chamam de psicossoma. Na Índia, esqueci agora o nome dele, chama de corpo quântico. Enfim, esse corpo energético, que é um fato, é uma realidade, tem sido pesquisado aí de várias formas, ele absorve energia. Ele absorve energia de uma árvore, ele absorve energia de uma planta, de um bosque, de um mar. Ele absorve a energia do ambiente. Então a gente está se alimentando constantemente de várias formas. Não é só o alimento do físico que você ingere num café da manhã, no almoço, no jantar, mas também são as diversas formas de energia que você absorve para o seu corpo, que vai te trazer um pouco mais de saúde ou não. É claro, eu sempre digo isso, né? Eu não sou nutricionista. Se eu fosse nutricionista, talvez eu tivesse um discurso radical nesse sentido, como eu vejo algumas pessoas tendo. É claro que se você for radical demais e às vezes você não se permitir ter um pouco de prazer na sua alimentação, você também deixa de alimentar a sua mente, porque o nosso psiquismo ele precisa de prazer. Então, nada contra você comer um alimento que vai te dar um prazer. O problema é quando você se torna muito dependente dele. Porque aí você vai estar fazendo uma coisa que pode estar te fazendo mal e fazendo de uma maneira muito sistemática. Então, é preciso que a gente busque aí um equilíbrio nisso, né? Eu estou alimentando o meu corpo, eu estou alimentando a minha alma, ou eu estou envenenando o meu corpo, ou eu estou envenenando a minha alma. Isso são coisas que a gente tem que parar para observar, porque a gente vai no dia a dia, na correria. Aliás, essa é uma das questões que vai ser falada daqui a pouco aqui também. Eu acho que é na outra carta. A gente vai na correria do dia a dia e a gente não para se observar. A gente não para avaliar as emoções que a gente tem. A gente não para avaliar o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Entre outras coisas, hoje a gente está falando aqui do alimento. Que alimento eu estou dando para o meu corpo? Que alimento eu estou dando para a minha alma? Que alimento eu estou dando para a minha mente? Porque você alimenta a sua mente com as leituras que você faz, com os programas de televisão que você vê, com os filmes que você assiste. Você está dando alimento para a sua mente. Você está dando alimento para a sua mente com as pessoas com quem você convive e que emitem pensamentos que você absorve. Tudo isso aí está gravitando ao seu redor. Da mesma forma que você está dando alimento à sua alma com as conexões que você faz. Se você faz conexões com pessoas viciosas, pessoas baixo astral, pessoas que têm pensamentos, energias negativas, você está alimentando a sua alma com esses pensamentos, com essas energias. Mas se você busca uma conexão com espíritos mais elevados,
né? Se você busca uma conexão com o divino, com o transcendente, tudo isso faz de você uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais feliz. É muito importante que a gente pare para pensar isso, né? Que a gente tome esse cuidado. E eu ainda vou mais além, tá? Eu ainda vou mais além. E não é só tomar o cuidado com o que você vai, com o que você vai se alimentar. É também a atenção que você está dedicando àquele momento, né? Quando você está se alimentando de um alimento sólido, quando você está se alimentando do ar que você respira, você para prestar atenção nisso? Você veja que, por exemplo, a questão da yoga, que envolve muito, fundamentalmente, a questão da respiração, ela está muito ligada a uma respiração consciente, né? De você parar e perceber a sua respiração. É claro que a gente não vai fazer isso todo o tempo, você está no dia a dia, você não vai ficar parado pensando na sua respiração o tempo todo. Mas você faz isso alguma vez? De vez em quando? Né? Você para de vez em quando para saborear o ar que você respira? Muito provavelmente não, poucas pessoas fazem isso, tá? E essas questões são todas fundamentais. O nível de atenção que você dá, o nível de consciência que você dá ao ato de se alimentar com alimento. Quando você senta para comer, fazer uma refeição, você está ali presente, né? Consciente do ato de comer, do ato da mastigação, ou você está preocupado com outras coisas? Né? A gente sabe, por exemplo, a macrobiótica defende, eu não tenho aqui uma comprovação científica disso, mas acredito muito nisso. A macrobiótica defende que quando você mastiga os alimentos com os seus dentes, você não está só macerando, triturando o alimento, você está absorvendo a energia desses alimentos pelas raízes dentárias. Eles inclusive dizem por que a gente tem raízes dentárias com tantas inervações, que muitas vezes causa tanta dor, não é? Por que tanta inervação? Porque os dentes, segundo a macrobiótica, eles são realmente um órgão de captação de energia desses alimentos. Então, essa carta hoje ela já começa falando de uma questão muito importante, né? Que vai se desdobrar para a gente em mais saúde, que vai se desdobrar para a gente em mais energia, em mais vitalidade, em mais felicidade, em mais prazer, ou em quadros mais depressivos, instalação de doenças. Né? Não que isso vai ser uma garantia, mas são predisposições que a gente pode criar, favoráveis ao nosso bem-estar ou desfavoráveis ao nosso bem-estar. Então a gente começa aí essa reflexão trazendo aí esse convite, né, para que a gente se alimente de uma maneira mais saudável, em todos os sentidos, eu volto a dizer, tá bom? Tanto o corpo físico, com aquilo que a gente come, com o ar que a gente respira, com a água que a gente bebe, quanto na nossa mente, com os pensamentos que a gente tem, com os filmes que a gente vê, com os programas que a gente vê, com os livros que a gente vê, com as pessoas com quem a gente convive, né? No nosso corpo ainda o contato com a energia da natureza, o nosso corpo ele é muito animal ainda, nosso corpo é animal, ele emerge ali do reino animal, adentrando no reino nominal. Então ele tem muito essa necessidade dessa vitalidade da natureza. O quanto eu estou dando para mim de oportunidade ao meu corpo de absorver essas energias. E isso é cumulativo, gente, entendeu? Isso vai se acumulando, ou favoravelmente ou desfavoravelmente. Né? Qual o alimento que eu estou dando para minha alma? Né? Eu estou dedicando um tempo da minha vida a uma conexão com o divino, a uma conexão com a transcendência? Então prestem atenção nisso, porque isso pode fazer uma diferença enorme na qualidade de vida de vocês.
Mas nesse parágrafo ainda tem uma colocação muito interessante aqui, que ele fala aqui, né, que talvez seja a hora de se alimentar melhor ou alimentar melhor alguma outra pessoa, né? Então, qual é o alimento que você está dando para as pessoas que estão ao seu redor? Que tipo de energia você está dando para as pessoas se alimentarem? Qual é o cuidado que você tem com o mundo ao seu redor? Porque aquilo que você pensa, aquilo que você fala, a forma como você age, as emoções que você acalenta dentro de você, elas vão servir também de alimento para aquelas pessoas que estão aí ao seu redor. São energias que você está liberando, né? Eu já disse isso aqui e vou dizer de novo, né? Fazendo live toda semana, provavelmente eu vou repetir muitas coisas aí de vez em quando, mas é bom que a gente vai reforçando, né? Eu já disse isso aqui, todo mundo está querendo muito um mundo melhor, com certeza. Eu acredito que provavelmente todos nós estamos aqui hoje mergulhados nessa reflexão, queremos um mundo melhor. Mas com certeza eu digo a vocês, o primeiro passo para a gente construir um mundo melhor é se melhorando a si mesmo, né? Com certeza. Porque um mundo melhor, ele parte do pressuposto de que hajam pessoas melhores. Então, se você se faz de uma pessoa melhor, você já está dando uma grande contribuição para um mundo melhor. Então, se tornar uma pessoa melhor passa muito por isso, por esse cuidado consigo mesmo, em todos os sentidos que eu já falei, né? Não vou repetir, já falei aí até repetidamente, mas também dos cuidados que você tem com as pessoas ao seu redor. Aliás, o Leonardo Boff, ele tem um livro que é a Pedagogia do Cuidado, que eu acho que é muito interessante e que eu acho que pode se espalhar num sentido muito mais amplo sobre a vida, que é a gente viver com mais cuidado. E quando eu digo cuidado, não é um cuidado de se proteger. Não, é viver com mais cuidar do mundo ao nosso redor. Você está cuidando da sua vida? Você está cuidando da casa onde você mora? Você está cuidando do seu corpo? Você está cuidando das pessoas que são importantes para a sua vida? Você está cuidando do mundo? Você está se posicionando de uma maneira saudável para que o mundo se torne um lugar melhor? Então, todas essas questões têm que ser pensadas porque você é um agente de transformação desse mundo. Então, aqui nesse texto dessa carta que eu estou compartilhando com vocês, ele fala isso, né? Talvez seja a hora de você cuidar melhor de você mesmo e cuidar melhor de outra pessoa. E ele ainda diz assim, mas se você se recusa a ser alimentado, talvez seja a hora de mudar de atitude. Você está permitindo que as pessoas também cuidem de você? Né? Eu vejo, a gente se depara com isso na clínica. Pessoas que chegam se lamentando, tristes, de que se sentem solitárias, de que têm a sensação que as pessoas não importam, que ela não importa para as outras pessoas. Mas a gente vai se ver que algumas dessas pessoas, na verdade, não se permitem ser cuidadas. E uma das questões que mais nos impedem de sermos cuidados pelo outro é o orgulho. Né? Às vezes o nosso orgulho, que é meio silencioso, né? Às vezes não é aquele orgulho do estou aqui, cheguei, todo mundo me veja. Às vezes é um orgulho meio recatado, aquele orgulho contido, não é? Que está lá dentro da alma, mas que não se manifesta. Então, muitas vezes esse orgulho não permite que você seja cuidado. Né? Tem até uma flor do floral de Minas, que é o agave, e no floral de Bar também tem, é o oak, que é uma flor para pessoas que não se permitem ser cuidadas. Elas não conseguem pedir ajuda. Né? E muitas vezes por trás dessa falta de permissão para que cuidem dela, existe orgulho. E muitas dessas pessoas vão se queixar. Elas se queixam de que o outro não cuida dela, de que o outro não dá atenção para ela, mas muitas vezes ela mesma não está permitindo isso. Ou ela mesma não disse que precisa disso. Né? Às vezes você está ali querendo que o outro cuide de você, mas não fala. Não fala, eu estou precisando.
Por quê? Né? Então essa questão da alimentação, que a gente está hoje falando, ela tem uma diversidade de aspectos, né? De aspectos assim que passam muitas vezes pelo simbólico, mas que dizem respeito à manutenção da nossa qualidade de vida. E a gente está aí tentando abordar hoje um pouco disso, tá? Para a gente estar pensando nisso, para cada um se ver. É muito importante que nessas reflexões cada um procure se ver. E aí, veja bem, nessa continuação aqui, dessa carta que é a carta do coral, a definição, ela continua aqui, eu vou ler mais um pouquinho para vocês. Diz assim: o coral também fala da família planetária. Se você estiver se sentindo sozinho, pode ser hora de voltar a se unir às outras criaturas que dividem a Terra com você. Passe a ouvir mais todos os nossos parentes. Quando ele fala de parentes aqui, por ser um baralho xamânico, ele fala de todos os níveis de seres da natureza, tá? Não só outros seres humanos, mas todos os níveis de seres que existem na natureza. Passe a ouvir mais todos os nossos parentes e afaste o refrão "estou sozinho" de seus pensamentos. E essa é uma questão importante, né? Esse é um pensamento muito nefasto, esse pensamento de solidão. Aliás, a Joana de Ângeles, que é uma autora espiritual, né, que escreve pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco, ela tem uma frase dela que ela diz assim, como é que é mais ou menos assim, se você for solidário, você nunca vai se sentir solitário. Ela diz assim. Então eu vejo muitas pessoas que se queixam de solidão. É uma queixa relativamente frequente, né? E aí a gente sempre, assim, é claro que a gente tem que ter aquela sutileza, né, de encaminhar a pessoa para um pensamento, porque nem sempre ela está preparada para ouvir ali uma abordagem mais direta. Mas muitas vezes essa pessoa é solitária porque ela não se abre para o mundo. Ela não está aberta para conviver, para interagir. E muitas vezes se abre para o mundo, mas exige que o mundo se enquadre dentro do padrão de pensamento dela. E o mundo é o que é. A gente pode até trabalhar para mudar o que for possível. Mas o mundo é o que está aí. Se você for se escusar, não é? de interagir, de conviver com o mundo, porque o mundo não te compreende ou porque o mundo contraria os seus princípios, você vai ficar muito sozinho mesmo. Então muitas pessoas, elas vivem esse estado de solidão porque elas não se permitem estar com. Às vezes você vai ficar, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem um problema seríssimo com a família dela. E eu não estou aqui para questionar se o problema é verdadeiro ou não. Ela sente assim, foi uma história que foi construída. Tudo bem, às vezes a gente tem um problema sério com a nossa família e a gente se sente meio afastado daquela família. Isso acontece, né? A gente sabe que tem até explicações espirituais para isso. Às vezes a sua família espiritual não é aquela. Às vezes você nasceu ali por uma demanda qualquer de um contexto, enfim, de um momento. Enfim, tem muitas possibilidades. Mas às vezes você não se sente parte daquela família. Isso significa que você está sozinho, solitário? Não. Tem um mundo à sua volta. Vai procurar, eu sempre digo para as pessoas, vai procurar a sua turma. Claro que eu não digo desse jeito, né? Mas vai procurar alguém com quem você vai sintonizar. Vai procurar o seu grupo, as pessoas que... O jovem, por exemplo, passa muito por isso. O adolescente, né? O adolescente tem muito a síndrome do abandono, da solidão, né? Porque o adolescente tem uma necessidade muito grande de se sentir inserido. E às vezes ele faz uma força tamanha para se inserir num determinado grupo ao qual ele não pertence. Às vezes ele se violenta para poder se enquadrar dentro daquele grupo. Então ele se castra às vezes. Tem até uma história, né, da cama de Conspúcio. Agora eu não me lembro muito bem. Agora, de onde veio essa história já é antiga, eu já não me lembro muito bem da história. Eu só sei que era um torturador que tinha uma cama para torturar as pessoas e botava a pessoa lá. Se a pessoa não fosse menor que a cama, ele esticava a pessoa. Se ela fosse maior que a cama, ele cortava um pedaço dela.
Então, às vezes, a gente faz isso com a nossa vida. Às vezes, para a gente se enquadrar num grupo, a gente se violenta, a gente se castra, a gente se frustra. E às vezes o problema não é o grupo. O problema é que aquele grupo não é o seu. Vai procurar a sua turma. É claro que em algum lugar tem a sua turma. Né? Se você gosta da balada, vai para a balada. Se você gosta de fazer trilha, vai procurar a turma que faz trilha. Se você gosta de curtir uma praia, procura a turma que gosta de curtir uma praia, mas se abre para o mundo. Vai ao encontro, vai ser feliz. Aliás, tem uma fábulazinha, uma historinha, né, que fala, né? Ao invés de caçar as borboletas, faça o seu jardim florescer porque elas vão vir até você. Isso é uma grande verdade. Às vezes a gente fica reclamando que não tem pessoas, que não tem amigos, que não tem parentes, mas você está esquecendo de você mesmo. Se você estivesse florescendo, as borboletas iam chegar para você, as pessoas iam gostar de estar com você. Talvez não sejam os seus parentes, né? Talvez não sejam. Talvez não seja o grupo que está ali, que você gostaria que fosse, mas com certeza existem pessoas que vão, por algum motivo, se afinizar com você. E às vezes a gente fica ali batendo cabeça numa coisa que não satisfaz a gente. Então eu digo, vai procurar a sua turma, vai ser feliz com as pessoas que possam realmente te fazer feliz. Então esse pensamento de estar sozinho, ele é muito patológico, tá? Ele adoece. Ele cria uma energia deletéria, uma energia melancólica, que pode abrir portas para um quadro depressivo. E a pessoa acredita que ela está sozinha. Né? Com mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, ela acredita que ela está sozinha. Por que ela acredita que ela está sozinha? Porque o fulaninho de tal, a fulaninha de tal, que ela queria que tivesse com ela, não estão. Eu ia falar uma coisa aqui, mas vamos lá. Que se dane o fulaninho. Se ele não quer estar com você, se ela não quer estar com você, vai procurar quem quer estar. Talvez seja o vizinho, talvez seja um amigo lá na pracinha, talvez seja um colega que você vai começar a fazer um curso novo, porque você tem vontade de estudar e vai conhecer pessoas que gostam de estudar as mesmas coisas que você, e vai se inserir ali num movimento onde você vai se sentir integrado. Então, prestem atenção nisso. Olha só como que essa carta... Quando eu li essa carta, quando eu tirei ela, foi ontem, eu acho que eu tirei essa carta. Pensando na live de hoje, eu falei, caramba, que carta rica. Né? Como que essa carta fala de coisas importantes para a nossa qualidade de vida. Muito importante. E aí ela continua aqui, que é o último parágrafo, tá? O coral sugere que devemos começar a prestar mais atenção aos nossos sentimentos, aquilo que eu falei há pouco aí também. Se você tem ignorado como se sente em relação a determinadas pessoas, ou como seu corpo se sente no seu dia a dia, o coral veio estimulá-la a conectar-se mais profundamente com seus próprios sentimentos. Lembre-se, sentir é curar. Então, assim, qual o nível de consciência que a gente tem das nossas próprias emoções? Qual é o nível de consciência que eu tenho de que determinadas pessoas contribuem ou não para o meu bem-estar, para a minha felicidade? Qual é o nível de consciência que eu tenho do alimento que eu estou ingerindo para nutrir o meu corpo? Qual é o nível de consciência que eu tenho do ar que eu estou respirando, dos filmes que eu estou vendo, dos livros que eu estou lendo, dos programas que eu estou assistindo? Qual é o nível de consciência que você tem de estar vivo? Porque uma das coisas fundamentais que nos diferenciam dos animais é a consciência. E, em especial, a consciência de si próprio. Né? Isso os animais não têm. Os animais não têm consciência de si próprios. E nós temos. Mas muitas vezes nós passamos pelo mundo de uma forma muito animal, movidos apenas pelo instinto. E depois, lá na frente, vamos reclamar porque determinada coisa não deu certo, porque a doença chegou, porque a depressão tomou conta, porque eu estou me sentindo sozinho.
mas tudo passa muito por escolhas, né? Escolhas que são feitas no nosso dia a dia. A gente vive fazendo escolhas. Você acorda de manhã e você faz escolhas. Aliás, tem um clipezinho que é atribuído ao Charlie Chaplin, que é fantástico. É fantástico. E ele começa dizendo, ele fala justamente disso. Eu agora não vou me lembrar de tudo, mas ele fala justamente de que a nossa vida é uma escolha. E ele fala, e ele começa, eu me lembrei, porque ele começa dizendo assim, eu acordo de manhã e eu escolho se eu vou ser feliz ou não naquele dia. Então ele começa a falar, eu me deparei com um problema, mas eu escolho se eu vou me lamentar por esse problema ou se eu vou ser feliz buscando a solução desse problema, aprendendo com ele, né? Eu me deparei com uma perda, mas eu escolho se eu vou ser infeliz com a perda ou se eu vou ser feliz com a oportunidade de ganhar um pouco mais de autonomia, de viver de repente um outro caminho, de repente uma outra história. São escolhas, a gente sempre vai ter assim, um certo direito de escolha. Eu sei que a vida tem um certo determinismo, eu sei que existem questões kármicas que às vezes se impõem de uma maneira meio assim inexorável, né? De uma maneira meio definitiva. Eu sei de tudo isso, eu não estou negando tudo isso, não. Mas mesmo nesse trâmite, sempre existem escolhas. Em última análise, a gente sempre vai ter a escolha de decidir como eu vou reagir àquilo que o mundo tem me estimulado. Eu vou reagir de uma maneira saudável, de uma maneira otimista, de uma maneira ativa, de uma maneira transformativa, ou eu vou reagir melancolicamente, depressivamente, me lamentando pelos problemas, me sentindo derrotado, me sentindo enfraquecido. São escolhas que a gente faz. O dia todo dia você levanta de manhã e você tem a oportunidade de fazer essa escolha. Então, isso é o que está falando aqui, nesse último parágrafo que eu li, é você se tornar consciente da sua vida, né? Eu hoje estou falando tanto que ninguém está falando pergunta nenhuma. Não deixa de falar não, gente. Estou esperando, ninguém vai falar nada, ninguém vai perguntar nada. Mas vamos embora. Hoje eu liguei aqui o 220 e tô só tagarelando, né? Mas tome para você o direito de escolher o seu humor. Tome para você o direito. Agora, você pode ter medidas que facilitem um bom humor? Pode, né? Se você come uma feijoada e vai dormir, você provavelmente vai ter uma noite ruim, né? E provavelmente vai acordar de mau humor. Mas se você faz uma refeiçãozinha leve de noite, porque você conscientemente quer ter uma noite agradável, uma noite leve, dormir bem, acordar bem no dia seguinte, você vai ter um dia melhor no dia seguinte. São escolhas. Agora, é bom comer uma feijoada? Vai te dar um prazer? Que o prazer é um alimento do psiquismo? O nosso psiquismo ele precisa sentir prazer? É bom, pode ser bom comer uma feijoada. Coma no domingo, na hora do almoço. Pronto. Coma no sábado, na hora do almoço. Mas não vai comer no meio de semana que você vai trabalhar depois. Você vai trabalhar cansado, mal-humorado, pesado. Então são escolhas que a gente faz. Façam as escolhas melhores para a sua vida. E aí, eu disse para vocês que tinha uma outra carta que tinha saído. E aí eu vou ler a outra carta aqui também. A gente já está indo aí da metade para o final. A outra carta foi essa aqui, olha, a Tenda da Lua. Porque eu tirei uma carta e vieram duas. Sendo que eu achei a principal essa do coral. Mas eu vou ler aqui para vocês a Tenda da Lua. Eu vou ler todo o texto. É rápido, um texto, são só 2 parágrafos, tá bom? A carta da Tenda da Lua fala de retiro. Vejam bem, esse baralho é uma coisa incrível, né? Quando eu vi a segunda carta, eu falei, caramba, a segunda carta tem tudo a ver com a primeira carta. Ela é um complemento daquilo que a gente está falando aqui. Então vamos lá. A carta da Tenda da Lua fala de retiro.
Faça uma pausa em suas atividades. Sua influência não está sendo bem exercida neste momento porque você está precisando restaurar suas energias. Este é um período estéril, em certo sentido, porque você precisa ficar só e dar toda a atenção a você mesmo para variar. O retiro não é um ato de fraqueza, é um ato de força. É no retiro que se consegue, no presente, preparar uma base sólida para o futuro. Observe que, ao descansar um pouco agora, você está preparando um novo tempo de ações produtivas em sua vida. Estes momentos de solidão vão lhe permitir fazer coisas que lhe trazem alegria, sem as interferências que costumam vir de fora. Lembre-se de que verdadeiros milagres podem ocorrer em sua vida, se você se permitir um repouso e souber se encaminhar em direção ao seu novo ponto de partida de forma suave e tranquila. Então, qual é o tempo que você está se permitindo aí de repouso? Qual é o tempo aí que você está se permitindo de reflexão, de meditação? E aí a gente entra numa questão que eu tenho falado aqui também muitas vezes, né? Que é um espaço na nossa vida para a gente meditar, para a gente refletir, para a gente poder olhar para a gente mesmo. A meditação é uma prática fantástica, é uma prática de saúde, é uma prática de bem-estar. É aquele momento em que você silencia, em que você ouve a sua voz interior, em que você para captar as intuições que vêm do alto, que vêm de dentro, que vêm do divino que existe dentro de você. A meditação é um momento fantástico e é um momento que pode ser vivido poucos instantes por dia, ou mesmo eventualmente durante a semana, mas que haja esse momento, né? Esse momento de estar com você mesmo, de estar sozinho, de estar ouvindo a si próprio, sentindo as suas emoções, avaliando mesmo o seu comportamento. Você chega no final do dia e olha para o seu dia e pergunta assim: como eu vivi meu dia hoje? Será que eu poderia ter agido melhor do que eu agi? Será que a gente está fazendo isso? Porque se você faz isso, você vai amadurecendo comportamentos para se tornar uma pessoa melhor no dia seguinte. Então, esse momento de estar sozinho, de que fala aqui, são justamente essas horas em que você realmente para e ouve a você mesmo. Só que a gente está muito esquecido disso. O povo oriental, eles têm uma prática muito mais constante disso. Uma prática muito mais voltada para esse estado de autoconsciência, que é uma coisa que a gente precisa buscar. A gente sabe que muitas pessoas realmente precisam de terapia, precisam de ajuda, mas muitas vezes a necessidade de uma terapia podia ser minimizada se a gente parasse para ouvir a si próprio, né? Porque, na verdade, quando você vai buscar uma terapia, é claro que você tem ali uma escuta profissional, uma escuta de alguém que pode ajudar você a se perceber, a se direcionar. Claro, não estou negando isso, até porque é o meu trabalho. Mas quando você escuta você mesmo, você está fazendo um pouco de autoterapia. Quando você silencia, se conecta com a sua respiração, você acalma os seus pensamentos e você se percebe, você se olha, você está fazendo uma autoterapia. E é uma coisa simples, barata, de graça. Você pode fazer até dentro do banheiro, se não tiver algum outro lugar para fazer, né? Se tiver um quintalzinho com uma natureza, ou uma beira de praia para sentar, ou uma beira de lagoa, melhor ainda. Claro, você vai estar ali mergulhado naquelas energias todas. Mas aonde você puder fazer isso, né? Faça, porque isso vai trazer saúde, isso vai trazer qualidade de vida, isso vai melhorar aí a sua relação com você mesmo, com o mundo ao seu redor. E você interagindo melhor com o mundo ao seu redor, você vai se sentir muito mais feliz, você não vai se sentir solitário, porque você vai entender que faz parte de um contexto. Entendeu? Hoje ninguém está falando nada, né? O que houve com o povo?
Tá falhando um pouco a conexão, né? Eu não sei se vocês estão, se vocês todos estão me ouvindo bem, mas eu estou sentindo, eu tô achando que está havendo alguns problemas de conexão aí. Mas a live vai ficar gravada, vai ficar lá gravada no IGTV e depois eu vou postar também no canal do YouTube. Então, gente, esse era o meu recado de hoje. Semana que vem eu vou falar sobre mantra, sobre um mantra, que é um mantra que eu gosto muito de fazer, que eu acho que é legal, eu acho que dá para a gente desenvolver aí uma reflexão sobre esse mantra. Mas não vou falar agora qual é, vai ficar para semana que vem, suspense, tá bom? Eu acho que também vai trazer uma contribuição aí para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Antônio Carlos, oi Antônio Carlos, boa noite, você está lendo? Li certa vez que os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. É isso mesmo, Antônio. Muito obrigado aí pela contribuição. Tenho visto sempre esses dias, né, Antônio? Um dia desse eu falei aí que as pessoas podem contribuir para o mundo, nem que seja fazendo postagens nas redes sociais que tragam boas ideias, que ajudem as pessoas a pensar. Eu tenho observado muito suas postagens muito bacanas, né, que trazem boas ideias, bons pensamentos. E aí eu estou compartilhando aí os meus parabéns aí pela sua ação aí nas redes sociais, com certeza, trazendo aí umas contribuições muito boas. Álvaro está falando aqui, estamos ouvindo, mas está havendo uma descoordenação entre som e imagem. Está tendo algum problema com a conexão aí, né? Então tá, a Nélia também, eu e a Renata aí, estão adorando, abraço a todos vocês aí, grato aí a todos. Vamos encerrar por aí então, semana que vem a gente se vê por aqui de novo, tá? Minha gratidão aí pelo encontro. Boa noite, boa semana para todos vocês. Saudações e um abraço.